Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Põe um sorriso no rosto e vem dançar o amor à vida. Ergue esses braços que a lua quer te abraçar. Corre descalço na chuva e traz contigo alegria. Deixa a certeza no amor te levar. Larga aí a tristeza, agradece e confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Oh, da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, confia que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Ouve o convite da vida, te ofertando a liberdade. Canta, declara, elogia sem te envergonhar. Reverencia o caminho que te fez muito mais forte. Corre e te abraça, aprende a te amar. Larga aí a tristeza, que vai melhorar. Cada lua, cada estrela exala a vida, vem comemorar. Olá, boa tarde para você que está aqui conosco no canal Consolar e Esclarecer de Lisboa, Portugal.
Sejam todos muito bem-vindos, de onde você estiver nos acompanhando. É sempre uma alegria tê-los aqui na nossa companhia, nas tardes de quartas-feiras. Boa tarde, Consolação, tudo bem? Boa tarde, Lara. Boa tarde aos nossos irmãos de Lisboa. Boa tarde a você, amigo, que está aqui do outro lado da telinha, né? Prestigiando, vibrando por nós. Que Jesus envolva a todos em muita paz e nos inspire nas nossas reflexões desta tarde. É isso mesmo. E hoje, gente, o nosso tema é intolerância, né? Porque como a gente tem visto crescer aí no mundo a tal da intolerância, né? Então, vamos conversar um bocadinho sobre isso. Mas antes eu vou te lembrar de que se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente compartilha tanta coisa aí na internet, então compartilhar a mensagem espírita, gente, faz com que essa mensagem que é tão consoladora, porque ela leva tanto entendimento, ela esclarece tanto, possa alcançar um número maior de corações, né? Corações que estão doloridos, sofridos, né? As lutas no mundo têm sido intensas, né? Principalmente na nossa intimidade. Então, vai lá, se você gostou, compartilha. Clica no sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, né? E claro que antes da gente começar, a gente vai elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui na tarde dessa quarta-feira, fazendo essas reflexões que são tão importantes para nós. Nós te agradecemos, Senhor, a presença amiga, porque tu estás sempre conosco. Nós te pedimos, Senhor, como bom pedintes que somos, a sua inspiração, o seu direcionamento, a sua mão amiga nos guiar nas nossas reflexões, e que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Consolação, falar de intolerância é necessário, né? Porque, gente, intolerância é aquela falta de habilidade que a gente tem, ou até falta de boa vontade de aceitar uma opinião, uma crença, né? Um comportamento diferente das nossas, né? E geralmente a intolerância vai aí desembocar em algum tipo de desrespeito, e até mesmo se a gente vai nutrindo a intolerância, pode chegar às vias da violência, né? Então, essa palavrinha, né, ela vem do latim intolerante, né? E realmente significa dificuldade de conviver com a diferença, né? E essas diferenças, gente, podem ser religiosas, podem ser de raça, pode ser política, ideologia, de nacionalidade, né? E tantas outras diferenças que a gente vê no mundo, né? Então, a intolerância ela surge dessas visões negativas que a gente traz conosco, né? E resultam aí, como eu disse, muitas vezes no desrespeito deliberado a outra pessoa, né? Porque a gente tem aquele conceito pré-concebido e a gente fica intransigente naquilo, né? Então, não é bonito, né? E às vezes, né, Consolação, a pessoa intolerante pode ser até intimidadora, né? Pode provocar ali discussão, né? Então, há que se ter aí uma certa vigilância com isso. Kardec, gente, enfatiza lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 28, no item 51, que a gente não deve lançar anátemas, ou seja, a gente não deve agir com condenação, rejeitando o outro, sobre qualquer um que pense diferente da gente, né? E, gente, o mais importante na nossa vida, né, é a nossa liberdade, principalmente a nossa liberdade de pensar.
né? Kardec fala que a liberdade de pensar é a mais inviolável de todas as liberdades, né? Por quê? Porque ela abraça a liberdade de consciência. Então, para a doutrina espírita, a intolerância ela é vista aí como consequência direta do quê? Das duas chagas, né, que tornam a nossa humanidade aí do jeito que está, né? Orgulho e egoísmo, né? Porque com orgulho e egoísmo nasce todo tipo de problema e a intolerância é uma delas, né? Então, a doutrina espírita, que é tão consoladora, ela nos mostra que ao invés de intolerância, a gente deve ter respeito pelo outro, né? A gente deve orar por aqueles que pensam diferente de nós, usar a compreensão para superar essa irritação que às vezes nos dá, superar a raiva, superar a intransigência, né? Então, o nosso caminho aí, olha, do jeito que está o mundo, é um caminho árduo, né, Consolação? É verdade. A pessoa intolerante é uma pessoa intransigente, né, Lara? Ela não admite que alguém pense diferente dela, né? Mas esse programa, o título é Caminhando com Jesus. Eu até esqueci de falar na Consolação. Você não falou, não? Nem prestei Não. atenção. Desculpa, então, gente. Não, então, nesse Caminhando com Jesus, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, conforme a pergunta 625 de Kardec, né? Qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ser modelo e guia? E a resposta dos espíritos foi Jesus. Então, os amigos aí no chat, né, Lara? Pois é. Então, Pessoal deixando mensagem. eu gostaria de falar a respeito de Jesus. Nas pesquisas que a gente faz no Evangelho, nós encontramos muitos exemplos da tolerância de Jesus. Jesus era tolerante com os grupos, com as pessoas, ele era tão tolerante que não havia nenhum homem, nenhum indivíduo, por mais religioso que ele fosse, que tivesse a tolerância de Jesus. Ao mesmo tempo, ele se mostrou extremamente crítico com aqueles que se viam a si mesmos como fiéis à sua religiosidade, né? Eles se achavam num outro patamar, né? Jesus foi tolerante com os publicanos, com os pecadores, com as mulheres, com os samaritanos, com os estrangeiros, com os endemoniados, com as multidões dos gentios, com os sumos sacerdotes e com os fariseus, conforme João relata em seu evangelho, no capítulo 7, no versículo 49. Esta gente, todos esses aqui, que eu estava citando, são aqueles que aparecem, aquelas pessoas que aparecem constantemente acompanhando Jesus. Eles estavam perto de Jesus o tempo todo, escutando Jesus, buscando Jesus. Jesus foi muito tolerante e defendeu as mulheres, por mais que fossem mulheres pouco exemplares.
Ele sempre esteve. Foi o primeiro feminista, foi Jesus. Ele defendia tanto as mulheres que ele disse que os publicanos e as prostitutas entrariam antes no reino dos céus, antes do sumo sacerdote. Isso está em Mateus, capítulo 21, versículo 31. Jesus defendeu uma prostituta famosa em casa de um fariseu conhecido que era Simão, né? Isso está em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50. Ele defendeu aquela mulher que a Maria, né, que fez, ele defendeu um banho de perfume, né, que Maria fez em homenagem, honrando a Jesus naquela ceia que o fariseu promoveu em homenagem a Jesus, e que Jesus entrou ali, ele não ofereceu água para lavar os pés, não deu beijo em Jesus, essas coisas, que está em João, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Quando Jesus ia de povoado em povoado, ali caminhando pela Galileia, os discípulos o acompanhavam. Mas não eram somente os discípulos, eram muitas mulheres também que acompanhavam Jesus. Entre elas, Madalena, que o evangelista Lucas relata em seu evangelho, no capítulo 8, versículos 1 a 13, que Jesus havia expulsado 7 demônios do corpo dessa pecadora arrependida, né? Que era Maria. E Jesus sempre se colocou ao lado dos samaritanos, que eram muito desprezados e que eram humilhados, né? E ele até colocou um exemplo de humanidade, um desses samaritanos, que Lucas relata na parábola do bom samaritano, no capítulo 10, os versículos de 30 a 35. E na cura dos 10 leprosos, que Jesus curou 10, e só um voltou para agradecer, os outros 9 voltaram para a vida de antes, e Joana de Ângeles diz que eles iriam adoecer novamente e morrer, por causa da ingratidão, que é uma chaga terrível que nós devemos tirar da nossa vida. Então, esse que voltou para agradecer era samaritano. E Jesus pergunta: mas onde estão os outros 9? Só esse samaritano voltou para agradecer? Então, aí, mais uma vez, Jesus ressaltando a figura dos samaritanos. Eu fiquei pensando, quando eu fui lendo tudo isso, eu fiquei pensando como que deve ter sido um escândalo na época de Jesus essa tolerância dele. Devia ser, né? Aí você fica pensando, e a Lara estava falando aí da gente respeitar a liberdade do outro, de pensar do jeito que ele quiser, de viver a sua vida, né? E ser tolerante
com os que vivem e com os que pensam como cada um pensa e vive. Deveria ser senso comum, deveria ser uma coisa natural. O problema dessa questão da tolerância é nós sabermos com o que temos que ser tolerantes. Com o que nós temos que ser tolerantes? Porque, às vezes, a gente é tão tolerante em determinadas situações que nós chegamos a ser omissos ou coniventes com aquela situação. Então, nós precisamos saber quais as coisas que nós não devemos tolerar. Cabe a cada um de nós raciocinar sobre isso. Isso é difícil, né? De você traçar um limite com precisão do que seja ser tolerante, com o que você deve ser tolerante. Do ponto de vista do Evangelho, né, quando a gente lê essas passagens de Jesus, o que é ser tolerante? É ser intocável? O que é ser intocável? É o religioso ou é o humano? Nós temos que pensar, né? Para quem segue Jesus, nós temos que ter bem resolvida essa questão. Quantas vezes nós lemos na história da humanidade e até hoje, para se salvaguardar os direitos da religião, não se respeitam os direitos humanos. São colocados em segundo plano, são desprezados. Por defender um dogma, se queimou o herege. A história está repleta de exemplos, né? Joana d'Arc, João Rus e tantos outros que foram queimados na fogueira. Joana de Cusa, né? Na época da Santa Inquisição, das Cruzadas, como foram queimados os que eles diziam que eram hereges. Na Idade Média, se queimavam as mulheres porque eles diziam que elas eram bruxas. Então, vocês vejam que essa intolerância religiosa vem através dos séculos. Aí você pensa assim, para ter assegurado um critério moral, se coloca na prisão um homossexual ou se apedreja uma mulher adúltera. Tudo isso são intolerâncias. Os enfrentamentos que Jesus, né, segundo os evangelhos, teve e manteve durante toda a sua caminhada aqui, foram com pessoas muito religiosas, ao mesmo tempo em que ele se deu bem com os grupos humanos que a religião ou que a religião depreciava ou perseguia. Jesus tinha uma relação tão íntima, tão estreita com Deus, que Jesus sabia e deixou para nós a lição de que Deus não fazia diferenças.
Tanto que lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, nós encontramos Jesus afirmando que é o Pai que está nos céus, que faz brilhar o sol sobre bons e sobre maus, e manda a chuva sobre justos e injustos. Todos nós necessitamos do sol, necessitamos da chuva. E na visão de Jesus, esse respeito que Deus tem para com os bons, os maus, os justos e os injustos, são mais intocáveis do que a bondade, entre aspas, de uns ou a maldade, entre aspas, de outros. É muito perigoso dividirmos e enfrentarmos-nos por motivos religiosos, de forma que tais motivos justifiquem as mil intolerâncias que tornam a vida tão desagradável que chega a ser insuportável. Algumas ideias desse estudo eu tirei de um artigo de um teólogo espanhol chamado José Maria Castillo, que eu achei muito bom. Aí, a gente pensa, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no versículo 19, quando Allan Kardec, no item, não é versículo, desculpa, no item 19, quando Kardec comenta sobre as bem-aventuranças, e esse capítulo 10, a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, no final do capítulo, ele faz 3 perguntas para os espíritos. Nas questões 19, 20, nos itens 19, 20 e 21. Quem responde as 3 é São Luís. Na 19, Kardec pergunta, o subtítulo desses itens é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Aí Kardec pergunta, ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Nós não somos perfeitos. Nós aprendemos com Jesus que nós não devemos julgar, porque nós julgamos segundo as aparências. Quem pode julgar é Deus, nosso Pai, que vê o nosso coração e vê a nossa intenção. Então, só Ele que pode julgar. Então, nesse item 19, Kardec fez essa pergunta. Ninguém, sendo perfeito, seguir-se-á, que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E a resposta de São Luís, em 1860, em Bordeaux,
né? São Luís responde: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, quando a gente fala, né, Lara, que nós temos que estudar Kardec, que nós temos que estudar o Evangelho, é por isso. Olha a lucidez, a clareza, a diretriz segura que São Luís nos traz nessa resposta. Basta nós meditarmos. Muitas vezes não é fácil, né, Lara? Muitas vezes é uma situação complexa, é uma situação difícil, mas nós precisamos pensar se será útil a atitude que nós tomarmos. Cabe a nós usar o bom senso, a fé raciocinada. E nessa questão aí, Lara, a gente não pode esquecer a intolerância à lactose, que hoje é muito comum. Mas essa é fácil de debelar, porque tem tratamentos modernos, né? E é assim, é muito comum. Você vê, aquele bebê, ele passa mal, o outro tem isso, a outra pessoa tem isso, porque tem intolerância à lactose. Não é, Lara? Pois é, né, Consolação? Gente, a pior intolerância é a moral, né? Essa intolerância que causa as maiores confusões no mundo, né? Vocês vejam, a criatura humana, ela tem a necessidade da convivência, né, de uns com os outros. É assim que a gente evolui. Mesmo porque, além de evoluir, é assim que a gente se entende, é assim que a gente se reajusta, é assim que a gente aprende a se perdoar. E o perdão é o antídoto da intolerância. Né? Jesus já nos falou isso, né? Quando Jesus nos exorta a perdoar 70 vezes 7, né? Então Jesus está dizendo, olha, esta humanidade aí sofre uma crise danada de intolerância. Né? Então, vocês não dá para perdoar 2, 3, 4 vezes, não. É 70 vezes 7. Né? Cada ofensa. Cada ofensa. Mas vocês imaginam, gente, o tamanho do problema que a gente é. Então, como a gente tem essa necessidade de convivência uns com os outros, né? E a Terra é uma grande escola, né, de aprendizado. Às vezes, nós temos o mau hábito de olhar para o outro e só enxergar o lado imperfeito do outro, né? A Consolação colocou um ponto muito importante, e isso é uma coisa que eu repito todas as vezes que eu vou fazer alguma reflexão de tolerância, paciência, caridade. O que é?
a título da gente ser tolerante e caridoso com o outro, nós não podemos ser coniventes com o erro. Isso é ponto pacífico, né? Por exemplo, o médico vai tratar de uma perna quebrada, ele não precisa quebrar a perna para tratar a perna do outro, né? Então, a analogia é a mesma. Dito isto, nós temos o péssimo hábito de olhar para o outro e enxergar a pior parte. E a gente continua se achando maravilhoso, lindo, sem erro. Ó, eu não erro, ó, minha ideia é melhor, ó, aquilo outro, eu sou melhor que todo mundo. Gente, se a gente não tiver um olhar diferente sobre nós e sobre o outro, realmente fica muito difícil, né? Fica difícil, porque a gente tem que aprender a olhar em qualquer circunstância e a respeito de qualquer criatura aquela boa parte, porque nós não somos só sombra e nem somos só luz, né? Aliás, nós somos mais sombra do que luz, a verdade é essa, mas a gente já tem alguma luz. Todos nós somos capazes de ter alguma atitude boa. Por exemplo, você pode pegar aquele criminoso mais horrendo que cometeu atrocidades e aquela criatura ainda sente um amor profundo pela própria mãe e faz de tudo pela própria mãe. Não é? Então, veja, todos nós temos uma luz dentro de nós, pequenininha, mais ou menos, né? Que vai crescendo. Então, gente, tem algumas coisas que a gente precisa compreender para a gente não ser intolerante, sabe? Por exemplo, quando a gente se esquece de que nós erramos e nós não perdoamos o outro, nós não esquecemos a ofensa, né? Quando a gente analisa, por exemplo, o erro do outro, né? E fica ali cutucando, você errou nisso, mas está vendo, você também errou naquilo, e não sei o que. A gente tem que parar de fixar o mal. Emmanuel fala isso, a gente não pode fixar o pensamento no mal, a gente tem que fixar no bem, inclusive no olhar para outra pessoa. Mas isso, gente, é de forma prudente, né? Você não vai achar ali que um assassino em série, meu irmãozinho, vem cá que eu vou te dar um abraço. Não é assim, né, gente? Porque hoje em dia a gente tem que falar com todos os pingos nos is para não causar dissensão, né? Então, veja, a gente precisa enxergar no outro o irmão que ele é, né? A gente, às vezes, olha para uma pessoa que se coloca na posição de antagonista sua, né? De inimigo. E aí você olha aquela pessoa ali, e aí você começa a sentir aquela raiva, não sei o que lá. Mas você já parou para pensar nas dificuldades que essa criatura enfrentou durante a sua existência, desde criança? Você já parou para pensar que talvez ela não tenha tido ninguém para orientá-la na vida? Você já parou para pensar no sofrimento que ela já passou e você não? Então, veja, quando a gente vai mudando esse olhar, a gente vai parando com a intolerância, a gente vai parando com a intransigência, né? Tem até um conto Consolação muito interessante, do Humberto de Campos. É um conto muito pequenininho e que me permitam contar com as minhas próprias palavras, porque ele realmente é interessante. Certo dia, um grupo de espíritos estava ali comentando sobre problemas de compaixão, né? E aí chega ali um orientador, né, e fala assim, vou contar um caso para vocês, né? Certa vez, lá na Idade Média, numa aldeia ali pequenininha, lá na Europa, né? Tinha um jovem ferreiro ali que era apaixonado pelo rigor da lei, da justiça, né? Então ele passou a integrar ali uma certa facção política que considerava todas as pessoas que não pensassem como ele, que não tivessem os mesmos pontos de vista, como inimigos, e começou a combater essas pessoas. Então ele se torna aquela pessoa intransigente, sectarista, né? E ele imaginava, ficava ali na sua cabeça ali imaginando aqueles
processos de perseguição aos adversários. Por que eu trouxe essa história? Porque a Consolação colocou muito bem da perseguição religiosa, né? Da intolerância religiosa que muitas vezes assola aí a nossa humanidade, como a gente está vendo hoje. E aí, este jovem, né, que então estava tão ferrenho nas suas disposições, lembra que ele era ferreiro? Ele virou para o juiz e falou assim: olha, essa cadeia aí está muito ruim, porque qualquer pessoa aí que mete o pé aí na parede dessa cadeia aí fica livre, sai, consegue fugir. E o juiz, então, que já era uma pessoa idosa, experiente, bondoso, virou para ele e falou assim: olha, meu filho, a justiça, ela precisa ser exercida também com amor, para que a gente não se converta em ponto de crueldade, né? Porque um dia vai chegar que nós precisaremos ser justiçados, né? Ou seja, nós precisaremos ser aí os usuários da justiça contra nós, né? Mas ele era muito intransigente. Ele foi, insistiu com o juiz, até que o juiz falou: vai lá e arruma essa cadeia, então. E ele arrumou a cadeia, gente, de uma forma que, assim, era impossível fugir. Ele deu uma armação tão intrincada às grades que era impossível. Ele criou um sistema de cadeado que não tinha jeito de escapar. E no centro daquela cadeia ali, ele botou um mastro ali, né? Uma coluna de ferro, e que tinha algemas ali de forma muito trabalhada para que a pessoa não pudesse se movimentar. Então, olha a crueldade da criatura, né? Aí, essa ideia dele foi tão bem sucedida que ele começou a ser chamado em vários locais aí para fazer a mesma coisa. E foi. Então, durante 20 anos, ele se aproveitou disso e ganhou muito dinheiro e acabou se mudando para uma cidade maior, que ele morava num vilarejo pequenininho. Ótimo. O que acontece? Certo dia, né, os inimigos dele ali tramam uma situação e ele, supondo que estava se defendendo, acaba cometendo uma falta e é levado, então, à cadeia. Quando ele chega na cadeia, ele fala assim: mas eu não cometi uma falta para tamanha situação, eu não precisava estar preso. E ele começa a pensar naqueles companheiros para auxiliar ele ali na fuga. O que acontece? Quando ele está ali na cadeia observando, ele fala: puxa vida, fui eu que construí essa cadeia. Daqui não tem jeito de fugir, né? E ele, então, acaba ficando tão acabrunhado, né, e sofreu tão rigorosa pena, desproporcional ao que ele havia feito, que ele acaba por morrer na cadeia. E aí, então, o orientador que estava contando essa história ali para aquele grupo de espíritos, ele fala assim: olha, só a compaixão pode nos salvar. Só a compaixão é capaz de nos soerguer do abismo de nossas próprias faltas. Qualquer punição extremada que receitarmos para os outros será como a prisão do ferreiro intransigente. Intransigência, gente, é intolerância, né? Aí o orientador ainda diz: os laços que amarmos contra o próximo serão inevitável flagelo para nós mesmos. E aí o orientador saiu sem dizer mais nada, né? Com coisa, já disse tudo que eu queria. Então, quando a gente vê no mundo de hoje as situações que acontecem, né, a Consolação colocou bem, por causa de diferenças de opinião, diferenças religiosas, diferenças até de nacionalidade, as pessoas se engalfinhando, levando outras para a prisão, jogando outras de cima de prédios enormes porque elas têm uma orientação sexual diferente, né, matando os outros porque você não professa a mesma fé que eu. Então, vejam, tudo isso que a gente faz tem consequência. E do mesmo jeito que a história, Humberto de Campos traz a história desse ferreiro, isso devia fazer a gente pensar muito. Porque aquilo que a gente faz com o outro, inevitavelmente vai aparecer no nosso caminho. E dependendo da crueldade que a gente utilizar com o outro, coitado de nós.
porque vão ser aí tempos e tempos difíceis, e às vezes séculos e séculos para reajustar. Nós é que escolhemos, gente, o caminho do sofrimento com as nossas próprias mãos, né? Então, vamos refletir nisso, né? E a gente fica pensando, Lara, que aquela pessoa que é intolerante, ela não perdoa, igual você falou aí. Ela não atenua, não alivia as faltas do outro. E eles não têm moderação, não têm equilíbrio para lidar ou para julgar, né, as ações do próximo. E ele só vê o lado errado das pessoas, só vê os defeitos, ele tem prazer em denegrir as pessoas, né? A pessoa que se irrita facilmente também essa irritação é predominante na pessoa intolerante. Qualquer coisinha ela se irrita, porque o outro não está agindo conforme ela queria, não está pensando conforme a pessoa queria. E, assim, eles têm uma maneira de ver as coisas que não tem misericórdia, não tem tolerância para com as falhas alheias. Eles pensam que a pessoa tem que pagar pelo que fez, né? E esquecidos, igual essa história aí, que um dia esse que julga tão severamente vai cometer falhas. André Luiz tem uma frase que ele diz: levante o caído. Você não sabe onde os seus pés tropeçarão mais à frente. E é verdade. Aí a gente fica pensando, por que nós somos ainda tão intolerantes? Por que nós não conseguimos estudar o Evangelho, os Evangelhos, ler e ver a postura de Jesus, igual a gente estava falando, dessa tolerância de Jesus, que não era conivente com os erros. Quando as pessoas erravam, podia ser religioso ou pessoa comum, podia ser sumo sacerdote, o que fosse, Jesus chamava atenção, alertava. Então, gente, quando a gente pensa, porque nós somos tão intolerantes, né, e conhecendo o Evangelho, estudando e conhecendo a doutrina espírita, por que nós ainda temos essa intolerância? Por que nós enxergamos o cisco no olho do nosso próximo e não enxergamos a trave no nosso olho? Por que as nossas críticas são muito severas com o nosso próximo e somos muito tolerantes conosco? Que você fica dando as desculpas. Assim, eu sou tão pequena, eu ainda não dou conta. Jesus tem paciência comigo, mas aponta um dedo acusador para o outro, dizendo: ah lá, fulano só falta levar a cama para o centro espírita, ainda está fazendo essas coisas. Se ele não estivesse no centro espírita, ele estaria numa situação muito pior. Então, gente, a intolerância doentia é sinal de que tem algo muito sério acontecendo dentro de nós,
no nosso íntimo. E nós temos que parar para analisar, para olhar para dentro de nós. Por que nós exigimos perfeição daquelas pessoas que estão ao nosso redor e nós somos complacentes com os nossos abusos? Nós temos que pensar isso, não é? Primeiro, nós temos que ser rigorosos conosco. E então, nós temos que ser compreensivos com os outros. E Kardec, falando sobre isso, nesse capítulo 10 de Bem-aventurados os misericordiosos, quando ele vai falar sobre o argueiro e a trave no olho, Kardec diz assim: incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. E a verdade é o orgulho. Quando nós vemos aqui por que nós não somos misericordiosos, a gente pensa na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Qual que é a resposta? É aquele famoso BIP. É benevolência para com os erros do próximo. Indulgência para com os defeitos, as imperfeições do nosso próximo. E perdão das ofensas. Esse é o sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus. Jesus se empenhou tanto, chamou tanto a nossa atenção, nos advertiu, nos alertou para que nós combatêssemos em nós o orgulho, o egoísmo, que são o maior obstáculo ao progresso. Nós sabemos disso, nós não desconhecemos. Então, quando nós formos censurar o outro, vamos olhar para nós. Tem alguma coisa em nós que o outro pode censurar? Não é? Então, vamos, gente, pensar um pouco no nosso progresso, sair dessa sombra que ainda persiste em nós e caminhar para a luz. Daí a necessidade do estudo, necessidade do amor em nossas vidas. Por mais que a pessoa erre, Deus dá a ela uma nova oportunidade. E por que nós somos inflexíveis? Vamos pensar nisso, né, Lara? E você falando isso, Consolação, me faz pensar, né, por que a gente é intolerante? A gente é intolerante, gente, porque a gente acha que a nossa opinião sempre é correta. A gente acha que nunca a gente... ninguém tem direito de advertir a gente por nada, mesmo quando a gente está errando, né? Quando a gente não é capaz de falar qualquer coisa que leve consolo e esperança para o outro, né? Quando a gente se acha dono da verdade e usa essa verdade para ameaçar ou para ferir o outro. Então, veja, a gente é intolerante por conta dessas condutas que a gente ainda tem, né? E só para terminar a Consolação, o Emmanuel tem uma mensagem tão bonita no livro Mãos Unidas, que ele faz uma reflexão sobre a intolerância, que ele vai chamar de a estranha crise,
né? Ele fala que o mundo está aí, né? Que os povos estão mergulhados numa crise muito estranha, né? E ele fala assim, olha, referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo da amargura que sugere o desânimo, à violência do ódio que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Essa é a consequência da intolerância, gente, que está assolando o mundo aí como uma grave epidemia moral. É. E tem um livro, Olara, do Hermínio Miranda, que chama Guerrilheiros da Intolerância. É um livro muitíssimo interessante. Né? E é assim, o Hermínio era pesquisador maravilhoso, né? Então, esse livro dele é muito interessante. Guerrilheiros da Intolerância. Aliás, eu acho, sabe, Consolação, que a gente está precisando se espelhar mais nessas pessoas, sabe? Tirando Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? E que a gente ainda está muito longe de conseguir, né, espelhar o Cristo, mas a gente tem Kardec, a gente tem o Chico Xavier, a gente tem próprio Humberto de Campos, Emmanuel, a gente tem Herculano Pires, a gente tem Hermínio Miranda, a gente, Cair Barchuter, a gente está precisando se espelhar nessas pessoas, sabe? O espírita, olha, está precisando se espelhar nessas figuras firmes da doutrina espírita. Está faltando, Lara, ler e estudar os clássicos do espiritismo. Leon Denis, Ernesto Bozano. Ernesto Bozano. O próprio Camille Flammarion. Gabriel Delany. E tantos outros que eram contemporâneos de Kardec, que deixaram livros extraordinários, que são espíritos valorosos, que foram pioneiros. Né? Numa época que não tinha nada disso, o que predominava era a Igreja Romana, eles desbravaram, sem medo, os caminhos para o nosso progresso. E esses autores, as pessoas nem sabem quem são. Não sabe, não. A gente pergunta, você já leu Herculano Pires? Quem? Não, já leu Gabriel Delany? Nem sei quem é. Nem sei quem é. Pois é. Aí ficam brincando de ser espírita. Exatamente. Aliás, o professor Severino Celestino tem uma frase que eu adoro, que ele fala assim: então você não é espírita, você é simpatizante. É verdade. Porque o espírita de verdade precisa estudar e precisa modificar a sua conduta a partir do estudo. Se você não faz isso, você só gosta de ir à casa espírita, e tudo bem, você gostar de ir, não tem problema não, mas aí você não é espírita, você é simpatizante. É igual a pessoa que você pergunta para ela, você é espírita? Ela fala, estou tentando ser. Eu sou espiritualista, por enquanto. Está em cima do muro? Ou não é? É a mensagem do Simeão no Evangelho. Quem fica em cima do muro acaba sempre caindo para o lado errado, né, Consolação? É o que o Simeão fala no Evangelho, segundo o Espiritismo. Pois não vos dizeis espíritas, sede-o. Então, você não fala que é espírita. É igual o Raul falava. Ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Porque, olha, não é fácil, não. Não é. Pois é. As cobranças de nós para nós são imensas. Imensas e que nós temos que considerar. Claro que a gente erra muito. Claro. Óbvio, né, Consolação? Óbvio. Nós estamos no aprendizado, mas a gente tem coragem de assumir o erro e recomeçar.
né? Disposição e esforço, né? Sim, não é fácil, não. Jesus não falou que era fácil. Ninguém falou que era fácil. Ó, se você estava lá na filinha da reencarnação e alguém falou para você, vai que dessa vez vai ser facinho, te enganou muito, viu? Enganou muito. Ai. Gente, Consolação, vamos dar uma boa tarde a quem deixou mensagem aqui, né? Para nós. A Salete Miranda tornou-se membro aqui do canal. Seja muito bem-vinda, viu, Salete? A Neide, boa tarde. Jesus esteja conosco, sempre em nossos corações, né? A Sandra Eiterer, nossa querida amiga de Juiz de Fora. Boa tarde, Consolação e Lara. A Patrícia Musi também, nossa querida amiga de Juiz de Fora. Boa tarde, queridas. Uma ótima tarde para você, Patrícia. O Carlos Abalém, que colocou aqui ótima palestra. E ainda colocou aqui parabéns para essa super dupla. Nós somos Batman e Robin, gente. Conosco ninguém podemos. Pois é. Ai, ai. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Consolação, você quer colocar mais algum ponto? Não, eu só quero dizer que nós não estamos aqui com nenhuma postura moralista de donas da verdade, não é isso. Nós somos muito frágeis, como todos, e a gente está aqui várias vezes por semana, fazendo estudo, pesquisando, repetindo para ver se a gente aprende Pois e é. evolui um pouco, porque, olha, não é fácil. Não. Tem estudo, gente, que é puxão nas nossas próprias orelhas, né, Consolação? A gente põe a carapuça e abotou ela lá nos pés. É Mas tá isso bom. mesmo. Porque Consolação, tem gente que acha, Lara, eu já ouvi isso. Você está aí fazendo palestra na tribuna do centro, você não tem problema. Consolação, a pessoa se esquece, né, de que a quem muito é dado, muito será cobrado, muito será pedido. Né? Então, se a gente faz o esforço do estudo, gente, nós não temos mais desculpa para alegar ignorância, não. Então, nossa situação é um bocado pior quando a gente erra, né? O nosso passado, se nós formos olhar, é bem escabroso. Perdemos muito tempo, nós não fomos nenhum lírio, fomos umas tiriricas, pelo menos eu acho que eu sou assim, aquela praga que quando infesta no jardim acaba com tudo. Mas a gente não pode desistir. Vamos aprendendo com Jesus. É isso mesmo. Consolação, você faz a prece final para nós, então? Faço. Nós vamos mentalizar Jesus com os corações repletos de gratidão por tantas oportunidades de aprendizado e de promover o nosso progresso, que Deus, em sua bondade, em seu infinito amor, e Jesus, no seu amor imenso por nós, que disse que sempre estaria conosco, que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia, e é confiante nessas palavras de Jesus que nós prosseguimos, vencendo barreiras, vencendo desafios, vencendo dores e dificuldades, porque nós sabemos que Ele está conosco e isto nos dá muita força, porque Ele é o bom pastor e Ele cuida de cada um de nós que somos suas ovelhas. Que Deus derrame o seu amor sobre toda a humanidade e que Jesus envolva em sua paz cada lar, cada coração e cada nação. E que envolva a todos nós em bom ânimo,
em alegria e esperança. Obrigado, Senhor, por termos tanto a agradecer e tão pouco a pedir. Permaneça conosco, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, nós estaremos aqui outra vez. Tchauzinho. Tchau, Consolação. Tchau, Lara. Tchau para todos. Uma ótima semana. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.